A questão do SESMAC, eu achei uma questão bem bacana, uma questão de um raciocínio que dá para o aluno pensar, tá? Para você analisar. E o SESMAC não é feito só de questões fáceis, né? Também não é uma questão absurda. É uma questão de estudo dos gases, da equação de Clapeyron, questão número 6 do nosso material, Medicina 2024-1, que ela fala o seguinte: a salmonicultura é uma das principais atividades econômicas no Chile, que é o maior produtor de salmão do mundo, seguido pela Noruega. Ambas as localidades são ricas em águas geladas e cristalinas, com uma temperatura média de 12 graus. Então a temperatura lá no Chile é 12 graus. Pré-requisito para que a salmonicultura, que necessita de muito oxigênio dissolvido na água. A hipótese da implantação da salmonicultura no Brasil foi avaliada em uma região onde as águas têm temperaturas médias de 20 graus Celsius, uma pressão similar à encontrada no Chile. Nesse caso, que é o caso do Brasil, acerca da concentração de oxigênio na água, assinale a alternativa correta. Então, casualmente, a pressão dos tanques se mantém na mesma temperatura e faz agora várias observações, várias afirmativas. Mas olha só, eu quero lembrar para você o seguinte. Temos a equação de Clapeyron, que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Certo? Você usa essa fórmula quando você quer achar quando o número de massas são diferentes, que é o que vai acontecer aqui, que a concentração do oxigênio vai variar, também por causa da temperatura. Você pode fazer uma relação da equação de Clapeyron, a mesma quando você tem a equação geral dos gases. Lembra que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, certo? Você pode raciocinar do mesmo jeito que está sendo fazer essa relação, a mesma coisa que você fez aqui. Então eu posso ter o seguinte: eu posso dizer que eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial, um número de mols inicial, uma temperatura inicial sobre uma pressão final, um volume final. Desculpa aqui esse sobre, né? Eu botei um traço só. N2 vezes RT2. E aí a gente pode ter a seguinte relação. Vamos supor que a pressão e o volume sejam constantes. Então vamos lá. Se a pressão e o volume for mantido constante, eu vou cortar os dois, né? Vou cortar esse com esse. O R eu vou sempre cortar porque o valor é o mesmo, a constante. Então, fazendo meios extremos, você teria a seguinte relação. Você teria aqui o número de mols inicial sobre o número de mols final, ou instante, né? Instante 1, instante 2, é igual a temperatura 2 sobre a temperatura 1. Lógico, isso aqui vale também se você quiser saber a relação entre número de mols e pressão para o volume e temperatura constante. Então eu vou botar aqui as relações aqui. O que nos interessa é essa relação porque a temperatura varia. Então você teria o seguinte: mantendo a temperatura e o volume constante. Então você teria que a pressão 1 sobre a pressão 2 é igual ao número de mols 1 sobre o número de mols 2. E a outra seria que, vou até abaixar aqui, tá, meu fera? Deixa eu baixar aqui. Você teria o seguinte, não vou baixar muito para não cobrir as questões, porque depois eu vou avaliar ali, tá? Vamos supor que agora eu deixo a pressão e a temperatura constante. Vou cortar a pressão e a temperatura. Então eu teria a seguinte relação, que o volume 1 sobre o volume 2 é igual ao número de mols 1, o número de mols 2. Bacana, mas o que te falei é o que interessa, essa relação. A temperatura, eu vou chamar de 1 Chile, então vou mudar aqui, tá? Número de mols no Chile sobre o número de mols no Brasil. A concentração de oxigênio vai ser igual à temperatura que eu tenho no Brasil sobre a temperatura que eu tenho no Chile. A temperatura no Brasil é 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é o que vale, lembrando, né? Você tem que passar para Kelvin, né? Kelvin é igual a graus Celsius
mais 273. Então, 20 mais 273 dá 293 Kelvin. E a temperatura no Chile é 12. Então, se você somar 12 com 293, você vai encontrar 285 Kelvin. Se você dividir esse cara por esse, você vai ter o seguinte valor, que o número de mols de concentração no Chile em relação à concentração de mols de oxigênio no Brasil vai dar 1,08, ou seja, a concentração, número de mols, ou seja, a concentração de oxigênio no Chile, N é número de mols, né, para o mesmo volume, é 1,02 número de mols no Brasil. Com isso, você já responde a letra E. A concentração de oxigênio será inferior à encontrada no Chile. A do Chile é 1,02 maior. Então seria a letra B. Sandra, eu podia ler cada caso? Podia. Mas você sabendo isso aqui, você resolve mais rápido. Lembrando, eu uso a equação de Clapeyron, faço essa mesma relação, são essas 4 relações aqui, né? Em relação ao número de mols, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. E eu ainda posso acrescentar mais uma. Qual, Sandrão? Vamos supor, vou tentar apagar aqui só o traçozinho. Vamos supor que eu tenha tudo igual, pressão, volume, temperatura, tudo igual. Então vou cortar essa pressão com essa pressão, inicial e final, volume final e inicial, temperatura inicial e final. Sobrou o quê? Lembrando, isso aqui é igual, divisão vai dar 1, né? Então eu vou ter que o número de mols de um gás é igual ao número de mols de outro gás nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura. Não quer dizer que tenha a mesma massa, tá? Mas o número de mols é o mesmo. Então você já responderia que é a letra B. Aqui, ó, não haverá diferente concentração? Já está errado. A pressão inferior e maiores temperaturas é possível maximizar? Não, porque a pressão interfere no valor. A concentração de oxigênio será superior à concentração? Também não. Se aumentar a pressão nos tanques, mantida na temperatura, na concentração cairá? Também não. Então, correto, letra B. Falei letra B, não foi? Não, letra B não. Letra D, correto, letra D. A concentração de oxigênio será inferior ao do Chile. Ok?